Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Irmãos, estou passando aqui para gravar mais um vídeo nessa madrugada de domingo para segunda-feira, né? Tô, tô na bênção. Há 5 anos atrás eu tive conjuntivite, fui no médico de vista e o médico falou que eu ia ter que usar óculos, né? Mas aí a gente fica assim, ai meu Deus, como que eu vou ficar de óculos? Como que eu vou ficar de óculos? E os anos se passaram, só que agora tá difícil, né, pra mim. Eu não tô conseguindo ler a Bíblia, assim, a letra pequena da Bíblia, eu não tô... Quando eu vou olhar pra Bíblia, eu tô aqui agora, ó, na palavra, graças a Deus, Bíblia Sagrada. A minha Bíblia, ela é pentecostal, estudo pentecostal para obreiros, né? E tava ficando difícil para mim estar lendo a Bíblia, porque quando eu forçava minhas vistas, começava a me baralhar as letras todas. E aí eu procurei um médico de vista e ele passou os graus certinho que eu tinha que usar. Tem 5 dias que eu tô usando, tô me adaptando ainda, gente. Tô me adaptando, tem hora que eu olho pra baixo, parece que tem um buraco no chão. Mas amém, gente. O assunto de hoje que eu quero compartilhar com os amados irmãos, esses irmãos em Cristo Jesus que têm me seguido aqui no canal, têm me seguido porque aquilo que eu tenho trago de testemunho tem edificado as vossas vidas. Então, eu tenho orado ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus tem me dado tópicos que é para mim estar compartilhando com os irmãos, e já tem uns 3, 4 dias que o Senhor tem me tocado para me falar sobre isso, e eu vou estar falando aqui com os irmãos hoje sobre como foi que eu comecei a ter prosperidade financeira, né? Como foi que eu passei a ter prosperidade financeira, já que eu tinha uma situação financeira bem caótica, bem complicada. Para os irmãos terem ideia, eu tinha uma dificuldade tão grande assim, que para mim pagar R$ 150 no meu aluguel, quando eu coloquei meu salão, eu pagava R$ 100 de aluguel do salão e pagava R$ 150 de aluguel da kitnet que eu morava. E era muito difícil para mim, conseguir pagar, né? Eu já tinha 4 anos na presença do Senhor, né? Já era da igreja há 4 anos, mas eu não tinha esse compromisso com Deus de andar honestamente com a obra do Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eu não tinha. Então eu tinha meu salão de beleza, eu tinha 4 anos na presença do Senhor, 4 anos que eu já tinha meu salão de beleza, mas não tinha compromisso com Deus de ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, né? Então, eu passava muitas dificuldades, muita mesmo, né? Muita dificuldade. Eu com criança pequena, que eu tinha o meu menino mais velho, né? Então, assim, vocês imaginam, a gente com criança, 2 aluguel para pagar, 2 águas, 2 talões de água, 2 talões de luz, né? Creche. Então é uma despesa muito grande. Aí eu tinha que comprar produto para o salão, né? Então era muita despesa e pouco dinheiro que entrava na época, né? Então assim, eu estava numa situação muito difícil, eu vivi uma situação muito difícil. Eu lembro que o dono do ponto de comércio onde era meu salão, por várias vezes ele chegava na data de receber e ele chegava e eu pedia para ele, senhor, espera aí mais uma semana para poder acertar com o senhor, porque não entrou dinheiro bastante que para me juntar, você vê, R$ 100 na época era, e ainda assim era difícil para mim, né? E eu ouvi da boca dele por várias vezes, se vira, ou você me paga ou você desocupa o ponto para me alugar para outra pessoa. E muitas vezes eu chorava e eu ficava naquele desespero sem saber o que fazer, né?
Então, quando eu ali na igreja fazendo campanhas e orando e naquele sonho de ter minha casa própria, mas é como se não é que eu não sabia o caminho, mas eu não tinha essa atitude de me comprometer em ser dizimista fiel na casa do Senhor, né? Então, o que aconteceu comigo? As situações que aconteceram comigo. Eu comecei a fazer propósito com Deus. Se o Senhor me ajudar a levantar o dinheiro para pagar o aluguel, eu dou uma oferta. Eu comecei a fazer combinados com Deus, né? Aí eu conseguia levantar o dinheiro, aí eu ia lá e dava uma oferta X na igreja. Até que um dia eu cheguei na igreja, eu fui fora de culto para poder entregar uma oferta que eu tinha proposto no coração de entregar. Na época eu tinha proposto de entregar uma oferta de R$70 na igreja, se o Senhor me ajudasse, né, a pagar uma conta que eu tinha que pagar. E aí eu fui, era por volta de 11 horas da manhã, assim, peguei ônibus, fui para lá para poder pagar, né, para poder entregar aquela oferta. E aí toquei a campainha uma vez, toquei duas, porque o pastor morava embaixo, a igreja era no andar de cima. E aí a esposa dele veio cá, me atendeu: minha amada, o que você está fazendo aqui uma hora dessa, né? Não é dia de culto, não é horário de culto? Eu falei: não, irmã, eu vim aqui entregar essa oferta, que eu fiz um propósito com Deus e Deus me honrou, e eu vim aqui entregar essa oferta. Aí ela nem me convidou para entrar, ali no portão mesmo, ela estava até assim de camisola, e ela pegou e falou assim, recebeu e falou: irmã, aí orou ali por mim e falou assim: deixa eu te falar algo, irmã, por que você não passa a ser dizimista fiel? Por que você não passa a ser dizimista fiel? Deus já te abençoou, mas Deus quer te abençoar ainda mais. Se você passar a ser dizimista fiel, porque o dízimo é ordenança divina, e se você passar a ser dizimista fiel, Deus vai te abençoar muito mais. Aí eu falei assim: tá bom, irmão, amém. Virei as costas e fui embora. No trajeto indo para o ponto de ônibus, eu fui criticando a esposa do pastor, a missionária. Eu falei assim: é um absurdo um trem desse. Eu saio de lá, venho aqui trazer esse valor de oferta, e ao invés dela se dar por agradecido, ela ainda quer mais. E eu fui falando assim. Eu falei: eles estão andando aí em carrão aí, enquanto eu fico andando de ônibus, e ela ainda quer mais dinheiro ainda. E saí murmurando. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz: ai daqueles que tocar no meu ungido. A gente tem que tomar muito cuidado quando Deus está usando uma pessoa para nos instruir, nos orientar, e a gente com os nossos lábios. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos apressais com os vossos lábios em pronunciar coisa alguma, porque às vezes a gente se apressa e pronuncia coisas com os nossos lábios que nos traz aflição depois. E eu falei isso, fui embora, peguei um ônibus, voltei, fui pro meu salão trabalhar. E aí, o que acontece? Eu já tinha comprado, né, o terreno da minha casa. Eu já tinha comprado o terreno da minha casa, né? E um representante que me vendia produto no salão, um dia passou lá: você não está comprando nada, vamos comprar. Eu falei assim: não vou comprar não, estou muito apertada e tal. Eu falei: eu precisava mesmo, era de conseguir abrir uma conta no banco, ter cheque para eu poder resolver as coisas, comprar as coisas e tal. Aí ele falou assim: vamos ali comigo rapidinho? Eu falei: ali aonde? Ele era um senhor de idade, né? Aí ele: não, rapidinho, eu quero te mostrar um negócio. E eu entrei no carro dele, fui com ele, fechei o salão e fui. E ele me levou na cidade, no banco de uns parentes dele, e chegou lá e falou: abre uma conta corrente para essa menina aí. Na época eu tava com os meus, eu tava aí com uns 24, 25 anos por aí. E ele falou: abre uma conta corrente para essa menina aí, dá uns limites ela aí de uns R$1.000. E eu assim, abriu aquela conta para mim, né? Aí o pai dos meus filhos, na época,
porque eu não falo de ex-marido não, porque ele não foi meu marido, né? Marido é meu atual esposo que é casado comigo. Ele viveu comigo 11 anos, mas não me tomou por esposa. Então, né, ele é o pai dos meus filhos. Eu digo isso, né? Eu tô falando assim porque teve gente que entrou aí no meu canal e falou que eu tô em adultério porque a mulher casada está ligada ao marido todo o tempo que ele viver, e se eu larguei o outro e tô com o meu atual marido, eu estou em adultério. Eu não tô em adultério, não tô, né? Uma vez que o pai dos meus filhos não me tomou por esposa, não se casou comigo e foi embora, a palavra de Deus diz assim: se o descrente se apartar, aparta-se dele. Então ele se apartou de mim, tentou me matar, foi embora. Então eu fiquei livre e desimpedida e pude me casar, porque eu não era casada, tá? Vocês me desculpem, os irmãos em Cristo Jesus que estão me ouvindo aqui. Vocês me desculpem eu estar fazendo essa colocação, porque eu sei que tem uns linguarudos aí que estão me vigiando tudo que eu falo aqui só para me acusar. Então eu estou explicando isso aqui. Aí, o pai dos meus filhos, na época, pegou meu talão de cheque e foi no material de construção e fez uma compra de material de construção para começar a construir a casa. E ele fez essa compra e dividiu em 5 vezes para poder pagar. Só que foi dando a data dos cheques, ele não cobria cheque nenhum. E eu não sabia. Eu achei que ele estava, né, cobrindo os cheques que estava... os irmãos me perdoem que a minha lâmpada aqui começou a piscar e eu vou mudar de local. Só um minutinho, irmãos. Então, aí o que acontece? Os cheques começaram a bater, né? E apaga ali para mim, minha filha, fazendo favor. Os cheques começaram a bater e ele não cobria os cheques, né? Então, assim, e eu não sabia que ele não estava cobrindo os cheques, né? Então, bateu 1, bateu 2, bateu 3. Irmãos, aquela murmuração que eu fiz contra a missionária, a esposa do pastor, começou a ser cobrada de mim, né? Ela começou a ser cobrada de mim. E aí, nisso que os cheques começaram a bater sem fundo, o dono do material de construção não procurou pelo meu marido. Ele procurou por mim, porque o cheque estava no meu nome, né? E aí, aquele homem vai lá na porta do meu salão, de caminhão, com uns 3 funcionários em cima do caminhão, na época. E ele fala bem assim comigo. Você que é a Neuzi? Eu falei assim, sou eu, sim. Aí ele, o safado do seu marido foi lá no material de construção, comprou lá e não pagou. E já bateram 5 cheques sem fundos, seus. E eu só vim aqui te avisar uma coisa. Eu sei o endereço da obra que está sendo construída, né? Eu vim aqui te avisar que eu te dou 2 dias para vocês me pagar o material que foi comprado, porque senão eu vou mandar meus funcionários ir lá e derrubar aquela casa todinha. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Ali eu fiquei envergonhada porque ele falou em voz alta, em pé, por lá de fora do meu salão, pessoas ouviram, né? Era um ponto de comércio, tinha outros comerciantes por perto, e isso era por volta de umas 3 horas da tarde, quando esse homem fala essas coisas comigo. No momento eu não estava com cliente dentro do salão, mas eu fiquei tão mal. E aí eu liguei para o pai dos meus filhos, na época, vivia comigo, né? Mas ele estava trabalhando, liguei para ele, falei com ele do ocorrido. Ele virou para mim e falou assim, se vira, dá os seus pulos. Se você não dá um jeito de cobrir esse cheque, é o seu nome que vai ficar sujo. Eu não vou colocar R$1 para poder cobrir esse cheque. Aí, eu desliguei o telefone, fechei o salão, fui para dentro de casa. Eu ainda tinha pouca experiência, pouco entendimento da palavra de Deus na época. Eu deitei no chão da kitnet que eu morava. Estava só no momento, meu filho estava na creche.
E eu deitei no chão chorando. E falei assim com Deus: Pai, a tua palavra diz, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Eu tô aqui com a boca no pó, Senhor. Oi, irmãos, porque hoje, né, graças a Deus eu tenho entendimento da palavra e eu sei que o significado da palavra põe a boca no pó significa se humilha, desce na presença do Senhor, se humilha. Mas, irmãos, Deus recebeu a minha oração. Porque quando eu deito, minha filha tá até aqui rindo, gente. Porque quando eu deitei no chão, irmãos, com a boca ali naquele chão daquela kitnet, chorando ao Senhor, eu falei assim: Senhor, eu tô aqui com a boca no pó. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a levantar dinheiro para resgatar esses cheques. Irmão, na época, olha só, eu tinha dificuldade de pagar R$100 de aluguel no salão e 150 na kitnet. O pai dos meus filhos não me ajudava. E os cheques que ele comprou, material de construção, ele comprou cheques de R$350. Eram 5 cheques de R$350 que ele tinha comprado de material de construção. E todos os 5 tinham batido sem fundo, né? Por quê? Porque no dia que o cheque venceu, ele não pôs dinheiro na minha conta para poder cobrir o cheque. E aí, eu fiz essa oração e falei assim: Senhor, me ajuda. Se o Senhor me ajudar a pagar esse cheque, Senhor, eu vou passar a ser dizimista fiel na tua casa. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, que melhor que nós não prometemos. Se nós prometermos, que nós não temos que tardar em cumprir. E eu fiz esse propósito com Deus. E aí eu fui até o material de construção e cheguei diante do proprietário, ele atrás do balcão e eu do lado de cá. Eu falei assim: moço, eu vim aqui em nome de Jesus te pedir, moço, para você confiar em mim. Ele: como que você quer que eu confie em você? Como que você quer que eu confie em você se o seu marido fez papel de moleque comigo? Eu falei: moço, mas eu tô te pedindo, olha para mim, eu tô te pedindo, você confia em mim? Me dá uma chance que eu vou trabalhar todos os dias e o pouquinho que entrar cada dia eu vou trazer aqui para você até eu resgatar esses 5 cheques. Aí ele falou assim: eu vou te dar um voto de confiança. Se o moleque do seu marido tivesse vindo conversar comigo, não precisava de eu ter ido lá na porta do seu salão falar com você do jeito que eu falei. Mas eu vou ter te dando esse voto de confiança. Mas se você não cumprir comigo, eu vou mandar meus funcionários fazer o que eu já falei que vou fazer. Aí eu falei assim: não, moço, eu vou cumprir com você. Voltei para o salão para trabalhar. E aí, meus amados irmãos, Deus ouviu a minha oração e Deus começou a enviar para mim clientes. Olha, irmãos, Deus foi bradando na minha vida de tal maneira que muitas vezes passava o dia inteiro à toa, sem movimento, eu comecei a trabalhar tanto, mas tanto, Deus enviava tanta cliente, tinha hora que tinha 10 clientes dentro do salão e eu não trabalhava com horário marcado, e elas ficavam brigando entre elas: não, eu cheguei primeiro, não, eu que sou a próxima, não é, Neuzinha, não é que fui eu que cheguei primeiro? E assim, eu trabalhava, irmãos, de 8 horas da manhã até 11 horas, meia-noite. Deus bradou de uma tal maneira que eu resgatei. Não, e aí, detalhe, além de eu ter tido o dono do material de construção, ter falado que ia mandar, a gerente do banco bateu na minha casa também. Na época eu morava num barraquinho de madeira e era por volta de meio-dia. Ela me chamou, quando eu ouvi a voz, eu lembrei da voz, eu falei: não acredito que é a gerente do banco que está ali fora. Quando eu abri a porta, que eu falei assim: ué, o que você está fazendo aqui? Aí ela virou para mim e falou assim: é aqui que você mora? Eu falei assim: é. Falei: quer entrar? Ela: você tá doida que eu vou entrar aí? Vou afundar minhas pernas nessas tábuas? Aí eu, toda sem graça,
Ela, eu só vim aqui para falar com você, para você ir lá no banco e encerrar a sua conta. Porque conta no banco é para quem tem dinheiro. Você não tem dinheiro, você não tem condição de ter conta corrente no banco. Aí eu virei para ela, ela falou, isso era numa sexta-feira. Ela falou comigo, eu te espero lá segunda-feira para você resgatar os cheques e encerrar a sua conta. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, eu não vou encerrar essa conta não. Falei, você sabe por quê? Porque foi Deus que abriu essa conta para mim, eu não vou fechá-la com as minhas próprias mãos não. Aí ela só virou de costas para mim e falou, estou te aguardando lá no banco. Ela era uma loirona dos olhos azuis. Aí, quer dizer, além dela ter me humilhado pela minha casa, ela não teve coragem de entrar, que ela falou que ia afundar as pernas dela nas tábuas do barraco. Ela ainda exigiu que eu comparecesse no banco para fechar a conta, porque ela falou que conta era para quem tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de ter conta corrente. Aí, irmãos, eu pego, né? E ali, aí Deus foi enviando movimento, eu fui trabalhando, e aí eu fui... Por quê? Os cheques, eles estavam na mão do dono do material de construção. Porque ele depositou, voltou para ele. Ele depositou, voltou. Então, eu tinha que ir lá no material de construção, pagar ele e resgatar os cheques e levar os cheques, apresentar no banco. Eu estava devendo R$500 só de taxa de devolução de cheque no banco. Então, eu tinha que levar as folhas de cheque no banco, apresentar elas, pagar as taxas de devolução, entendeu? Se eu pagasse os R$500 de taxa de devolução, a minha conta continuava numa boa. Mas a exigência da gerente, ela queria que eu pagasse os R$500 de taxa de devolução e encerrasse a conta. Era isso que a gerente queria, né? E eu falei que eu não ia fazer isso, como não fiz. E aí Deus foi bradando, eu consegui, irmãos, resgatei as 5 folhas de cheque, eu fui no banco, no momento que eu fui no banco, Deus preparou até isso. Quando eu fui no banco para poder pagar, apresentar os cheques e pagar as taxas de devolução, as folhas de cheque e pagar as taxas de devolução, né? A gerente não estava, ela tinha saído de férias. Então, quem me atendeu foi uma outra gerente substituta. Até isso Deus preparou, porque senão ela ia exigir que eu encerrasse a conta. Aí eu fui lá e paguei as taxas e minha conta continuou lá no banco. Aí eu falei, agora eu tenho que cumprir com Deus. Deus me honrou, Deus me deu condição de resgatar. O dono do material de construção falou comigo, me agradeceu e falou comigo que eu precisasse, podia contar com ele, se eu precisasse de mais material, mas eu nunca mais comprei nenhuma agulha com ele. Eu passei a comprar depois de outro material, né? Mas ele falou que o que eu precisasse podia contar com ele, que eu fui honesta, que eu prometi cumprir com a palavra com ele, porque é aquilo, gente, a serva do Senhor era eu. Né? O pai dos meus filhos era ímpio, então ele estava agindo como o homem ímpio que ele era mesmo. Mas eu, como serva do Senhor, eu tinha que cumprir a minha palavra, né? E aí, irmãos, foi quando Deus bradou. Deus começou a bradar. Aí passei a ser dizimista fiel. Por quê? Eu tinha na minha cabeça, como muitas pessoas têm, essa coisa, né? Ah, o pastor tá comendo bem. Ah, olha o carro do pastor. Ah, eu vou dar dízimo, o pastor tá aí todo no terno, todo bonito aí, e eu andando a pé, e eu andando de bicicleta. E, querendo ou não, a gente tem esse modo de ver, né? A gente tem essa forma de estar vendo que não é uma forma que agrada ao Senhor. Porque o dízimo, irmãos, ele é uma ordenança divina. O dízimo é algo que Deus nos ordenou, entendeu? Não é ordenança do homem, é ordenança de Deus, né? Entregar os dízimos e as ofertas. No Velho Testamento, quando Deus ordenou que as pessoas levassem o dízimo para a casa do Senhor, é porque quando o povo de Israel sai do deserto, quando o povo de Israel sai do Egito e está lá no deserto, Deus orientou a Moisés que Moisés dividisse o povo em 12 tribos, né? Que o povo ele fosse dividido em 12 tribos. E aí o que acontece?
Só um minutinho aqui, amados. Filha, tá me atrapalhando. Aí, irmãos, o Senhor determinou que Moisés dividisse o povo em 12 tribos, né? E essas tribos eram de acordo com os 12 filhos de Jacó, né? As 12 tribos de Israel, né? E, né, o Senhor determinou que a tribo de Levi ficasse responsável pelo sacerdócio. Deus falou que a tribo de Levi não teria porção em Canaã, eles não teriam porção de terra para eles plantar, para eles cultivar, para escolher, né? Que eles seriam os responsáveis para cuidar das coisas do Senhor, o sacerdócio, o templo, né? E quando Deus, lá no Velho Testamento, quando Deus fala, trazer à casa do Senhor os dízimos das vossas melhores colheitas, né? 10% da tua melhor colheita, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Por quê? É por causa da tribo de Levi. Esses mantimentos que não era para faltar na casa do Senhor, é porque essa tribo de Levi, que Deus determinou para ficar responsável pelo sacerdócio, pelo templo, eles precisavam de se alimentar. Porque as outras tribos, todas elas tiveram porção de terra para cultivar, para plantar, para colher. Mas a tribo de Levi, que ficou responsável pelo templo, eles não tinham. Então, Deus determinou que as outras tribos levassem à casa do Senhor 10% da tua melhor colheita. Naquela época, 10% era 10% do alimento que escolhia, 10% do gado, era 10%, né? De tudo que o povo conquistava no decorrer do ano, eles levavam até o templo para que não faltasse mantimento para os levitas, a tribo de Levi, que eram os responsáveis pelo templo, responsável pelo sacerdócio, né? E aí Deus fala, né, para que não falte mantimento na casa do Senhor, para que não falte mantimento para os meus separados, para os meus eleitos, para cuidar da obra, para cuidar do templo, né? Só que trazendo para os nossos dias atuais, irmãos, o dízimo, né? Neuzi, eu tenho para mim que a oferta ela é voluntária. A oferta, você não tem valor determinado para você entregar. Oferta não. Você pode dar uma oferta alçada, a oferta alçada é um valor maior. Você pode dar uma oferta no seu cotidiano, mas o dízimo Deus deixou determinado, gente. É ordenança de Deus, 10%. 10% da melhor colheita do passado é 10% do fruto do nosso suor hoje, né? Por quê? Hoje, né, apesar dos sacerdotes não viver no templo como era outrora, né? A gente tem, por exemplo, ali o sacerdote Eli, quando Eucana, por exemplo, ele ia ao templo uma vez no ano e ele levava ali 10% da melhor colheita dele, e naquela época, além de ser 10% da melhor colheita, também tinha que levar, né, um animal sem manchas, sem defeito físico, sem um animal perfeito. Tinha que levar para poder sacrificar aquele animal como expiação dos pecados. O que é a expiação dos pecados? Aquele animal ele era sacrificado como pedido de perdão pelos pecados daquela pessoa que levava aquele animal. Então a gente vê na passagem ali de Ana, quando ela entra no templo ali, né, orando ali, ela estava angustiada quando Deus abençoa ela ali, né, com a gravidez de Samuel, né, ali naquela passagem bíblica ali mesmo a gente vê, né, que Eucana, a Bíblia diz que ele ia uma vez ao ano no templo, ele ia levar ali o dízimo dele, né, da melhor colheita dele, e também levar ali o sacrifício pela expiação dos pecados, né? Mas enfim, irmãos, hoje, nos nossos dias atuais, o dízimo é do nosso salário, é da nossa fonte de renda, né? O dízimo, ele é equivalente a 10% da nossa fonte de renda, né? Então, se Deus nos abençoou com uma fonte de renda, com um emprego,
Por que nós temos que entregar na casa do Senhor? Hoje, irmãos, hoje assim, eu aprendi tanto com isso, sabe? Porque hoje eu entendo assim, que uns é chamado como sacerdote, outros como missionários, como evangelistas, presbíteros, e tem aqueles irmãos que são chamados como mantenedores da obra de Deus, né? E hoje eu me regozijo no Senhor, porque eu imagino assim, né? Se eu não posso estar lá pregando em todos os cultos, se eu não posso estar contribuindo pessoalmente lá, mas se eu estou entregando meu dízimo, eu tenho participação especial quando um irmão entra lá e aceita Jesus. Porque o dízimo que nós entregamos é para manter as portas abertas. Porque é com os dízimos que os pastores pagam aluguel, pagam água, né, ar-condicionado de igreja, né? Ou seja, para um templo se manter com as portas abertas para acontecer os cultos, ele só se consegue se manter se eles tiverem dizimistas dentro da igreja. Porque o pastor ele não vai conseguir manter uma porta aberta, né? Por exemplo, parece ser pouco, mas a igreja onde que eu me reúno é R$ 2.600 o aluguel da igreja. Então depende dos dízimos das ovelhas, somando os dízimos para poder pagar aluguel, pagar energia, pagar água. Então para as portas permanecerem abertas, para a gente ter os dias de culto, é necessário que nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. E nós temos que parar de ficar pensando, o pastor vai usar esse dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Problema dele, é ele com Deus, ele vai ter que prestar conta a Deus se ele fizer coisa errada que foge da palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara a dizer que os pastores vão prestar conta a Deus de tudo, de cada ovelha, de tudo que acontece dentro da igreja, os pastores vai ser requerido dos pastores. Então o nosso papel é obedecer. E aí, né, em Malaquias 3:10, eu vou ler aqui, eu gosto, né, é uma palavra que todo mundo já conhece, né? É uma palavra que todo mundo já conhece, que diz assim, né, Malaquias 3, capítulo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é a casa do Senhor, é a igreja. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, que se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar uma bênção tal, que dela vos venha maior abastança. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Por que, irmãos, que eu li aqui essa passagem bíblica? Porque hoje eu me sinto bem-aventurada, né? Hoje eu me sinto bem-aventurada. Porque, irmãos, depois que eu passei a ser dizimista fiel na casa do Senhor, irmãos, tudo que eu almejei, eu consegui, irmãos. Tudo que eu almejei, entendeu? Eu consegui, graças a Deus, né? Por quê, irmãos? Nós temos que entregar, quando a gente vai lá e entrega os 10%, irmãos, se de 1.000 você entregou 100, ainda te sobrou 900. Deus nunca pede mais do que nós conseguimos, mais do que nós possamos fazer, né? Deus jamais vai exigir de nós algo que não dá para nós. Deus é muito lindo, é muito sábio em tudo que Ele faz. Então, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu sou dizimista fiel e vivo na miséria, vivo na dificuldade. Porque está te faltando sabedoria, né? Você tem que pedir sabedoria a Deus, você tem que entregar o seu dízimo. A Bíblia mesmo fala, levar à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, depois fazei prova de mim,
que se eu não vos abrir a janela do céu e vos derramar uma bênção tal, que de ela vos venha maior abastança, por vossa causa arrependerei o devorador. Deus fala para nós entregarmos e fazer prova dele, né? Então, irmãos, quando nós entregamos o nosso dízimo, aí nós temos que orar e falar: Senhor, me ajuda a administrar agora, né, me ajuda a administrar o fruto do meu suor, me dá sabedoria, porque é isso que eu faço todos os dias, irmãos. Eu peço para Deus, porque meu esposo trabalha, ele entrega o salário dele na minha mão, e ele fala comigo: você sabe o que é que precisa de resolver. Então eu falo: Senhor, me ajuda a administrar o fruto do meu suor, o fruto do suor do meu marido, né? Eu falo com Deus, porque nós temos que ter sabedoria no administrar. Nós não podemos fazer mais dívida do que aquilo que nós vamos receber em nossas mãos, né? Nós não podemos. E muitas vezes nós ficamos com aflição de espírito, porque nós assim, queremos abraçar o mundo com as pernas. Essa é a verdade, né? Nós vivemos hoje numa sociedade muito consumista, né? E aí muitas vezes a gente vê alguém adquiriu, aí a gente, né? Se a gente vê alguém comprando, o filho do fulano tem, a gente não quer que o filho da gente fique para trás, e a gente vai e compra também, sem poder, né? E aí a gente acaba fazendo dívidas demais, né? Às vezes você calcula assim: meu marido vai receber tanto, meu comércio vai dar tanto, mas aí você vai lá e faz dívida 3 vezes mais do que aquilo, né? E aí a gente acaba ficando com aflição de espírito, a gente acaba ainda questionando com Deus, né? Porque eu dizimo, eu entrego na casa do Senhor e o Senhor não me abençoa e nada acontece na minha vida. Então, nós temos que pedir sabedoria ao Senhor. Nós temos que pedir para Ele nos ajudar a administrar. Nós temos que pedir para Ele nos orientar. E nós temos também que falar menos. Sabe, irmãos? Muitas coisas na minha vida. Olha, nós temos que falar a verdade na hora certa, com a pessoa certa, e falar pouco sobre os nossos projetos, sobre o que nós estamos pretendendo. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, está querendo dizer do ímpio. Muitas vezes a gente se surpreende com, vizinhos da gente que é ímpio, que vive na cervejada, que vive na bagunça, quando você pensa que não, ele chega com um carrão zero. Porque ele não fica contando para ninguém que ele está pretendendo fazer. Agora, nós que somos servos do Senhor, né? Às vezes nós, não, que eu tenho que ser sincero, não, eu tenho que ser transparente. E aí a gente acaba, né, abrindo a boca demais. Deus, por várias vezes, irmãos, já me chamou a atenção sobre isso. Porque às vezes a gente fala: não, essa pessoa aqui, ela gosta muito de mim, para ela eu posso falar. E eu já me decepcionei muito com pessoas de eu achar que tinham carinho sincero por mim, e quando eu revelei um projeto que eu estava pensando em fazer, quando eu falei de algo que eu estava querendo comprar, a pessoa mudou a fisionomia na minha frente na hora, o semblante mudou. Teve gente que parou de frequentar o meu salão, teve gente que falou na minha cara que não ia vir mais no meu salão, que eu estava enriquecendo às custas dela. Então, eu fui aprendendo com Deus. Muitas vezes teve coisas, irmãos, que eu não abria a boca nem para o meu marido. Às vezes eu estar ali dentro do meu salão trabalhando e o Espírito Santo de Deus ministrando no meu coração o que era para me fazer. E eu sair de dentro do salão, não falar nada com meu esposo e sair e fazer. E só depois que eu tinha feito, eu falar para o meu esposo, porque para o inimigo não entrar e impedir e atrapalhar de fazer, né? Então, a partir do momento que eu passei a ser dizimista fiel, Deus passou a bradar na minha vida de tal maneira, irmãos, eu trabalhava e eu já tinha destino certo para aquele dinheiro. E eu não ficava falando, eu ficava em pensamento o dia inteiro. Tinha hora que eu terminava de atender a cliente, já saía de dentro do salão e ia, ou era no material de construção para comprar material, ou contratava pedreiro para trabalhar, mas era um particular meu e de Deus, assim. Muitas vezes meu marido chegava do serviço, ele ficava até chateado, porque eu não tinha falado nada com ele, ele chegava e os profissionais já estavam trabalhando na obra, já
fazendo a casa. Aí às vezes ele ficava chateado comigo, né? Porque ele falava, poxa, você faz as coisas sem me comunicar. Eu falava, meu bem, eu estou fazendo na orientação de Deus. É Deus que está orientando para fazer assim, meu bem, para o inimigo não agir, né? Aí um dia Deus usou um vaso e falou com ele, olha, muitas coisas vai acontecer através da sua esposa. E você vai ficar calado, você vai aceitar, porque você vai usufruir da bênção também. Deus usou, a pessoa não sabia, a pessoa que Deus usou dentro da igreja não sabia que ele estava ficando muitas vezes chateado de eu tomar atitudes ali, porque eu estava tomando atitudes sem comunicar a ele. Isso meu atual esposo já, sabe, gente? E ele saía para trabalhar e aí quando ele chegava, muitas vezes já tinha ali uma equipe de pedreiro trabalhando, caminhão chegando e batendo material de construção, e muitas vezes ele se chateava comigo, né? Mas eu estava ali na sabedoria, eu e Deus, porque todas as vezes que eu comunicava com ele, muitas vezes ele falava, não concordo, não, eu acho que não, ainda não é a hora. E aí eu falei assim, Senhor, eu e o Senhor. Porque eu vivi, né, gente? Eu vivi parte da minha vida. Quando o pai dos meus filhos me deixa, eu fico 1 ano e 8 meses sozinha. Então, sozinha sem a presença de marido. Então, muitas coisas foi eu e Deus. E o inimigo, quando eu casei com meu atual esposo, muitas vezes o inimigo quis entrar para travar, para as coisas não acontecer. E eu tive que ter um jogo de cintura. Era muita oração, era muita lágrima. Às vezes meu esposo dormindo e eu chorando. Meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria. Tá difícil, porque ele não tá entendendo. E foi muito assim. Eu falava com ele, meu bem, aproveita enquanto eu ainda tô com saúde para lutar, para nós edificarmos para você. Porque se eu vim faltar, você não precisar de voltar para dentro da casa dos seus pais, você tem um teto. E era assim, eu tinha que... Deus honrando, eu sendo dizimista fiel, mas Deus honrando, e o inimigo querendo colocar contenda e confusão no meio de nós. Hoje, como eu já testemunhei em outro vídeo, né? Hoje nós temos 4 imóveis, nós temos automóvel para andar, mas assim, irmãos, não é fácil. O que eu quero dizer para os irmãos, que tudo que nós conquistamos, Deus promete que vai dar. Tem gente que fala, Deus falou que vai me dar, pronto. Não, Deus promete, Deus nos entrega a bênção, mas nós temos que continuar orando, nós temos que pagar preço, nós temos que estar vigilante, nós temos que estar atento a todo o movimento em nossa volta. Às vezes o inimigo usa filho, às vezes usa o cônjuge, às vezes usa vizinho, às vezes usa cliente, às vezes usa parentela, e a gente tem que estar ligado o tempo todo. Tem gente que chega assim, eu lembro que, eu não vou citar o nome, mas quando o pai dos meus filhos tentou me matar, uma pessoa virou e falou assim, sai dessa casa, você tá doido, você quer ficar aí para ele poder, um parente, tá bem próximo de mim, você quer ficar aí para ele te matar? Depois você trabalha e constrói outra, sai daí. E eu saí, fiquei uma noite fora, o Senhor falou, volta para sua casa. Eu passei a mão dos meus filhos e voltei. Minha mãe na época ficou brava comigo. Se ele fizer alguma coisa com você, você não conta mais comigo. Eu voltei para dentro da minha casa. 15 dias depois ele veio com a amante, mas aí o delegado tinha mandado eu trocar a fechadura do portão. Ele veio com a amante. Se eu tivesse ficado fora com os meus filhos, ele ia entrar para morar junto com a amante. Ele chutou o portão, ele me xingou, fez tudo e foi embora. E nunca mais passou do portão para dentro. Depois ele foi para a justiça e eu paguei a parte dele na casa. Entendeu? Mas se eu tivesse dado ouvido àquela pessoa que mandou eu sair da casa, eu tinha ficado sem lugar para me habitar com os meus filhos. Eu teria que ter começado do zero. Então, nós temos que estar atento. Vai ter pessoas que vai parecer que ela quer o seu bem, mas não é verdade, é o inimigo que está usando ela. Você tem que estar ligado com Deus. Presta atenção, irmãos, que estão me ouvindo aqui. Eu estou falando direcionada por Deus. É eu e Deus e mais ninguém. É você e Deus e mais ninguém. Quando a palavra de Deus diz assim, irmãos, que nós temos que ter como se não tivesse, o homem tem que ter a esposa como se não tivesse, a mulher tem que ter o marido como se não tivesse, nós temos que ter filho como se não tivesse. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que nós temos que amar, eu tenho que amar o meu esposo, eu tenho que amar meus filhos,
mas eu sou uma com Deus. Irmãos, o dia que Deus me recolher, por mais que os meus filhos me amem, ninguém vai descer a sepultura junto comigo. Meu marido não vai descer a sepultura junto comigo. Então, antes de eu ser uma com meu marido, antes de eu ser uma com meus filhos, quando eu nasci do ventre da minha mãe, eu vim sozinha. Então, todos nós temos um particular com Deus. Nós somos únicos com Deus. E nós temos que guardar esse contato com o Salvador, essa intimidade com o Salvador, para nós não desviarmos nem para um lado, nem para a direita, nem para o lado, nem para trás. Nós temos que estar com a nossa mente somente em Cristo, para que ninguém nos engane, irmãos. Porque eu vou falar para vocês, muitas vezes o inimigo tentou usar pessoas para dar uma de boazinha comigo, para fazer eu desistir das minhas bênçãos. Pessoas que parecia que queriam meu bem, entendeu? Pessoas que falaram para mim desistir dos meus filhos, pessoas que falaram comigo que eu precisava era de um homem rico do meu lado, porque eu sou uma mulher independente, que eu precisava era de um homem mais velho, de poder aquisitivo bom, para mim ter uma vida tranquila. Entendeu? Parecia que eram pessoas que estavam querendo meu bem, mas era só um engano por detrás delas, um inimigo, o espírito do engano estava agindo na vida delas. Então, irmãos, voltando aqui para o testemunho de quando eu passei a prosperar financeiramente. Irmãos, eu continuo até hoje, eu e meu esposo. A empresa que meu esposo trabalhava fechou um ano atrás. Meu esposo recebeu 32 mil de tempo de casa. 3.200, a gente ligou para o pastor, passa o Pix da igreja. Na hora, primeiro do Senhor. Sempre, irmãos, o do Senhor em primeiro lugar, porque tem pessoas que falam assim, vou guardar o dízimo ali, quando eu for na igreja eu entrego. Aí começa a surgir enfermidade, começa a faltar um negócio, faltar outro, e você vai e mexe no do Senhor. Os 10% do Senhor tem que ser o primeiro, irmãos. Tem que ser o primeiro. Para que o devorador seja repreendido das nossas finanças, o do Senhor. E eu vou falar aqui para vocês. Eu nunca entreguei. Tem gente que fala, não, você que é comerciante, você não pode entregar o bruto. Você tem que primeiro pagar os produtos, pagar a água, pagar a luz. Aí o que sobra, né? O que sobrou aí é o seu. Aí sim você... Não. Se no meu salão entrar 5 mil... eu vou dar, se entrou no total de 5 mil, eu vou dar o dízimo equivalente aos 10% em cima dos 5 mil. Se entrou 10 mil, se entrou 15 mil, é do bruto, irmãos, que eu entrego. Eu sempre entreguei, a partir do momento que Deus me usou ali, a esposa do pastor, para me aconselhar, e eu não quis dar ouvido, e fui envergonhada. E então fiz um propósito com Deus e Deus me honrou e eu passei a ser dizimista fiel, né? Deus só bradou na minha vida e brada até hoje, irmãos. Então, se eu tenho um conselho para dar para alguém, você quer prosperar financeiramente? Se você não é dizimista fiel, comece desde já a entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Eu vou ser sincera para vocês. Hoje eu não tenho muito compromisso com oferta, não. Mas o dízimo é certo. O dízimo é certo. Porque eu abençoo muito a obra do Senhor também com cestas básicas, né? Às vezes eu vou no mercado, eu já cheguei até 12 cestas básicas, aí eu dou 4 numa igreja, 4 em outra, que eu sei que muitas igrejas, os pastores abençoam ovelhas que estão precisando. Então, assim, é uma forma de eu estar também ofertando quando eu entrego as cestas básicas. Mas os 10% que é o dízimo, eu e meu esposo, nós temos esse compromisso de estar entregando. E aí, irmãos, é que as portas se abrem. Olha, irmãos, o carro que eu comprei, o primeiro carro que eu fui em concessionária comprar, depois que eu passei a ser dizimista fiel. Eu cheguei na concessionária de chinelo de dedo. Foi logo que o pai dos meus filhos, né? Não, foi uma semana antes dele sair de casa. Só que assim, ele já estava praticamente fora já. Só não tinha levado as coisas dele. Aí eu peguei, fui andando lá na concessionária de chinelo de dedo. Eu cheguei na concessionária, tinha uma tenda
tipo um escritório montado debaixo da tenda, assim, no pátio da concessionária. Aí eu cheguei andando assim, aí o rapaz se levantou, veio ao meu encontro. Então, senhora, sabe, deseja alguma coisa? Eu falei assim, menino. Eu falei assim, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Eu falei, o carro que eu tenho, que está no meu nome, o pai dos meus filhos está me traindo, está indo embora de casa. Falei, eu acho vários fios de cabelo dentro do carro. E eu tô a pé com os meus filhos, às vezes eu fecho o meu salão, já é 11 horas, meia-noite, eu tô indo embora para casa a pé com os meus filhos, andando nas ruas, né? Tá difícil para mim. Falei, eu tentei tirar a carteira de motorista, reprovei, eu falei, mas tô em processo de novo, vou repetir a prova. Aí aquele rapaz ficou me escutando, assim, olhando para mim. Aí ele virou e falou assim, eu vou ajudar a senhora a tirar um carro para a senhora. Aí eu falei, como assim? Aí eles vão preencher uma ficha para a senhora aqui. A senhora tem algum dinheiro para dar de entrada? Eu falei, não tenho nada, nem R$1. Eu vou colocar aqui como se a senhora estivesse dando R$2.000 de entrada. E aí a senhora só tem que esperar. Daqui uns 2 dias a gente entra em contato com a senhora. E ele falou assim, é desaforo o que esse homem aí fez com a senhora. A senhora vai pegar um carro mais novo do que o que ele levou. Falou bem assim comigo. Aí eu fui lá, pegou os meus dados tudinho, fez lá meu cadastro e eu vim embora. Aí quando dá numa quinta-feira, já no finalzinho do dia, ele virou para mim e falou assim, ligou para mim e falou assim, Dona Neuzi, foi aprovado, pode vir buscar o seu carro. Aí falou comigo, foi aprovada uma carta de crédito na época, foi aprovada uma carta de crédito de R$16.000 para a senhora. Aí os carros que eu tenho aqui nesse valor, aí falou lá os carros, aí eu falei, não, eu quero para começar um carro menorzinho, eu falei, porque pra gente que tira carteira é bom um carro mais curtinho, menorzinho. Aí na época tinha um Ford Ka, aí eu peguei um Ford Ka branquinho. Então, aquilo ali para mim, gente, vocês prestem atenção, eu que tinha dificuldade de pagar R$100 de aluguel, comprando um carro de 16 mil para mim andar. Sendo que o outro carro que a gente tinha era um Cadete que valia R$12.000. Então, o pai dos meus filhos foi embora de casa, levou o carro, mas Deus me deu um de 16, né? E assim, novinho, assim, o carro, semi-novo, né? Não era zero, não, ele era semi-novo. Só tinha tido 1 ano de uso só. E para mim foi um motivo de orgulho. Ali eu já comecei a ver, né, o sobrenatural de Deus acontecendo, né, na minha vida. E de lá para cá foi só bênção. Fiquei com esse carro. Comprei ele em 2004. Fiquei com ele 5 anos. Quando chegou em 2009, Deus mandou eu dar esse carro, né? Deus mandou eu dar esse carro. Eu lá ia na casa da minha mãe passear, estava de joelhos, orando. Falei com meu marido assim, eu vou orar, que a gente ia passar o domingo na casa da minha mãe. Aí eu falei com meu marido, eu vou orar antes da gente ir, né? Porque lá nem todo mundo é da igreja e tal. Ainda falei assim com meu esposo. Aí dobrei meu joelho e fui orar. Quando eu estava orando, a voz falou comigo dentro do quarto, dá o carro pro pastor fulano de tal. Aí meu marido estava na garagem, assim, com o capô do carro aberto, me esperando. Aí eu saí do quarto e falei assim com ele, você crê que Deus fala comigo? Aí ele virou e falou assim, sim, é para nós dar o carro pro fulano, né? Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, Deus falou com ele também, porque Deus tinha falado comigo dentro do quarto, eram umas 8 horas da manhã. E aí a gente entra no carro e leva o carro. Nem o pastor acreditou na época, porque meu esposo, assim, porque esse carro eu tinha comprado, eu estava só, né? Aí eu me casei, então meu esposo, ele não pôs dificuldade. Quando eu falei com ele que Deus tinha falado para mim dar o carro, ele não pôs empecilho. Ele confirmou, Deus falou comigo, eu de joelho, quando eu levantei, falei, você crê que Deus fala comigo? Deus acabou de falar que nós dar o carro pro pastor fulano. Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, você crê que Deus fala comigo? Aí ele falou assim, sim, é para nós dar o carro pro pastor. Aí eu comecei a chorar, eu falei assim, é isso mesmo, o Senhor falou isso comigo.
E aí entramos no carro e fomos para casa do pastor para entregar o carro. Quando chegamos lá, o pastor estava até assim de calção, sem camisa, assistindo o jogo. E aí a gente chegou, eu falei assim, eu só levei a chave assim pro lado do pastor, falei, aqui, pastor. Ele falou, que é isso? Eu falei assim, Deus mandou eu te entregar o carro. E o pastor ficou assim maravilhado, assim, irmã, o que é isso? E foi, pôs uma roupa, e ele tinha 2 crianças pequenas na época, e a esposa dele ficou revoltada comigo. Eu não creio nesse Deus seu, que Deus é esse que vai mandar? Ela e ele não estavam bem, então ela não aceitou, entendeu? Aí ela, eu não conheço esse Deus seu aí não, Deus não vai tirar de você e dos seus filhos para dar para nós não. Eu, sinceramente, isso para mim é loucura da sua cabeça. A esposa do pastor falando comigo. A minha família toda se levantou. O meu filho chorava. O meu filho mais velho tinha 4 anos. Mas nós vamos ficar sem carro, mamãe. Entreguei o carro. Ficamos 6 meses andando a pé. Eu e meu marido. Eu falar com meu marido, ninguém tá entendendo nada, né? Ninguém, eu falei assim, eu também não entendi quando Deus mandou. Eu falei assim, mas Deus, quando manda, ele se responsabiliza. Eu falei, vai vir coisa maior aí pra nós, vai vir coisa maior pra nós. Aí, meu marido chegava do serviço 5 horas da tarde, montava na bicicleta e ia pra porta do salão me esperar. Eu fechava o salão 10, 11 horas da noite, aí nós indo embora pra casa a pé. Aí um filho na garupa da bicicleta, outro no meu colo, aquele monte de sacola de toalha suja. E vamos. Aí as clientes falavam assim, nossa, Neuzi, eu vi vocês passando, já ia dar quase 1 hora da madrugada, você indo embora. Aí um dia, a minha menina já tinha nascido e eu indo pro salão, era por volta de 12:00. Eu fui passando na rua, o diabo usa a mulher e fala bem assim comigo. Você tá querendo matar essa criança, sua irresponsável? Andando com essa criança nesse sol quente, desse jeito. Eu falei, tá repreendido, Satanás. Eu só respondi assim pra mulher, que eu sabia que era um inimigo. O inimigo estava furioso porque eu tinha obedecido a Deus de ter entregado o carro. Então era parente meu, os irmãos meus, tudo me chamando de doida. A Neuza não tá bem na cabeça não, a Neuza tá doida. Né? Aí passaram-se 6 meses, irmãos, 6 meses. Um dia eu tô de joelho orando de manhã cedo, aí o Senhor mandou ir na concessionária. Saí sozinha, fui andando na concessionária. Cheguei lá, o rapaz me viu, dona Neuzi, a senhora veio trocar de carro? Eu falei, não, meu filho, aquele Deus mandou eu dar, eu dei ele para um pastor, já tem 6 meses que eu tô a pé. Ele, então, e agora? Eu falei, menina, eu não sei, eu só sei que Deus falou que o que ele tem para mim, eu vou ter que subir para entrar nele, então eu não sei agora. Eu falei, Deus falou também que é de cor prata. Aí ele falou assim, o carro que nós temos aqui desse jeito é o Export. Eu falei assim, então... Se é esse que você tem, então é esse mesmo. Aí ele, a senhora tem entrada para dar? Eu falei, não tem também não. Ele, eu vou preencher então a ficha aqui. Como se a senhora estivesse dando entrada de novo. Olha Deus trabalhando. Como se a senhora estivesse dando entrada. E a senhora espera aí uns 4 dias. Como a senhora já quitou aquele outro, então a senhora tem carta de crédito já aprovada. E aí a senhora espera que a gente entre em contato com a senhora. Aí meu esposo ficou aí vinha embora. Meu esposo ansioso, passava um dia, daqui a pouco 2, aí meu esposo, liga para lá, liga para saber se foi aprovado. Aí até que no 4º dia eu liguei, ele falou assim, foi aprovado sim, dona Neuzi. Olha só, eu dei um carro de 16 mil, aí Deus vai e me dá um carro de 30 mil agora. 32 mil, né? Aí Deus me dá um carro de 32 mil. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Mas como assim Deus te deu? Deus me deu condição de comprar. Paguei ele prestações de R$850 todo mês. No final, foi comprado financiado, né? Ele de 32 mil, no final, eu paguei 53, mas Deus me deu. Você está entendendo, irmão? A partir do momento que eu passei a ser dizimista fiel, Deus escancarou as portas. Deus, quando a gente é obediente, irmãos, por isso que a palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Quando a gente é obediente e é transparente, é verdadeiro, Deus coloca pessoas no caminho da gente, pessoas dispostas a nos ajudar. O rapaz da concessionária não me conhecia, mas só pelo fato de eu ter contado a história trágica que eu estava vivendo com o pai dos meus filhos, ele se propôs, ele falou assim, não, a senhora vai ficar com um carro melhor do que o dele, porque eu vou ajudar a senhora aqui. O homem não me conhecia, mas Deus me conhecia. Comprei o primeiro, Deus mandou dar, eu dei, e fomos para lá, para a concessionária de novo, e Deus de novo, né, aprovou,
comprar o segundo carro dentro de concessionária, não foi comprado assim de qualquer jeito, dentro de uma concessionária conceituada aqui no estado, uma concessionária do nome, entendeu? E mais uma vez foi aprovado, né? Foi aprovado, pegamos o carro, pagamos as parcelas de R$850, quem tinha dificuldade de pagar R$100 de aluguel, agora, né, já estava com 3 imóveis, né? Estava com 3 imóveis e pagando prestação de R$850 de um automóvel tirado dentro de uma concessionária, né? Então, irmãos, é isso que eu quero falar para os irmãos. A prosperidade financeira, ela só passou a acontecer na minha vida a partir do momento que eu passei a obedecer e entregar na casa do Senhor, sem questionar o que o pastor vai fazer, vai deixar de fazer, porque é problema dele, ele vai prestar conta com Deus se ele usar o dinheiro indignamente, né? Deus está vendo, e quando ele chegar diante de Deus lá no juízo final, ele vai prestar conta com Deus. Mas o nosso papel é obedecer, né? É obedecer. Se o Senhor manda entregar 10%, vamos entregar. Porque nós vamos entregar 10%, mas nós vamos ficar com 90% ainda. É só nós pedir ao Senhor, Senhor, nos orienta, nos instrui, nos dá sabedoria para nós administrar, né? Nos dá sabedoria para nós administrar. E nós temos que administrar com prudência, com sabedoria e falar pouco. Nós temos que falar para Deus e para as pessoas que Deus colocar na nossa frente. Eu vou deixar algo aqui para os irmãos assim. Não tenha vergonha se você precisar se expor falando a verdade, porque tudo que eu conquistei na minha vida, irmãos, foi na transparência. Eu sei que muitas vezes Deus me usa assim, eu me exponho para ser canal de bênção na vida dos outros. Muitas vezes eu exponho meu particular, minha vida pessoal, para outras vidas ser abençoadas. Mas você ser transparente, sincero e verdadeiro, sempre vai te abrir portas. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você está passando necessidade, se você está passando... A Bíblia diz assim, comunicai aos santos as suas necessidades. Não, para quem está me ouvindo aqui agora, Deus acabou de ministrar no meu coração que tem uma pessoa que está precisando de ajuda, mas tem vergonha de falar. E Deus manda eu te dizer assim, que é quando você abrir a sua boca para as pessoas certas, quando você abrir a sua boca e deixar a timidez e a vergonha do lado, deixar a vergonha, porque você tem medo de abrir a boca, você fala, é vergonha demais, eu vou me expor demais. Mas a sua vitória, Deus manda te dizer assim, que a sua vitória está em você abrir a sua boca, em você se expor. Você vai ter que se expor naquilo que você acha que é vergonha de você falar, mas você vai ter que se expor para a sua vitória chegar. Assim como eu me expus com aquele homem lá dentro da concessionária, lá no pátio daquela concessionária, quando eu me expus dizendo para ele que eu estava sendo traída e humilhada e andando a pé com os meus filhos, Deus tocou no coração daquele homem e ele se propôs de me ajudar, né? E Deus me honrou. E Deus tem me honrado todos os dias. E em tudo que eu vou fazer, quando eu fui comprar minha chácara também, né? O rapaz me perguntou, tem como você me pagar mais do que R$1.000 por mês? Eu falei, não, moço, só dá para mim te pagar isso, porque eu vendi um imóvel para um irmão meu e meu irmão só me paga R$1.000 por mês. E eu vou pegar da mão dele e passar para você. E o rapaz da chácara virou para mim e falou assim, a senhora me parece uma pessoa honesta. Eu vou fechar negócio com a senhora. Só tem certeza que não tem como só me pagar um pouquinho mais do que isso, não. Eu falei, não tem, moço. Só dá para mim te pagar os R$1.000 por mês, é certo. Ele falou, não, eu te vendo a chácara. E me vendeu. Eu dei uma entrada a ele e ficou 20 mil para me pagar 1.000 por mês. E eu paguei todo mês certinho. Todo mês certinho meu irmão me pagava e eu passava os R$1.000 para ele. E depois ele me ofereceu até mais terras.
E eu falei com ele, não, moço, esse tamanho já tá bom para nós, porque para nós cuidar já tá um tamanho bom, já tá até grande para nós. Então é assim que Deus faz, irmãos. Quando nós obedecemos, ele repreende o devorador, o migrador, o gafanhoto, o cortador, né? Quando a gente é fiel e obediente, aquilo nas ordenanças do Senhor, irmãos, porque o dízimo não é ordem do homem, é ordenança de Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo do Velho Testamento, ele é o mesmo do Novo Testamento, ele é o mesmo da atualidade. Tem gente que me jogou na cara aí que falou que eu sou crente do Velho Testamento. Não. Eu sou crente em Jesus Cristo, Salvador, que ele era o verbo no Velho Testamento, e no Novo Testamento ele se fez carne porque o povo ignorou o verbo, porque o povo rejeitou o verbo. O povo largou o verbo para lá, o verbo era a lei, eram os mandamentos. O povo ignorou o verbo se fez carne e veio. Então ele é o mesmo, ele não mudou não, ele é o mesmo, né? E céus e terra passará, mas a minha palavra permanecerá, diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela ai daquele, diz a Bíblia, ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, um tio. Não está falando que ai daquele tirar uma vírgula, um tio do Novo Testamento, não. Está falando de todo o Evangelho, está falando de toda a Bíblia. Ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula, um tio na palavra de Deus, né? Então, o velho ou o novo é a palavra de Deus e tem que ser respeitada. Eu vi aí alguns pastores aí de renome conhecido aí no YouTube, né? Cada um dando a sua versão sobre dízimo. Uns falam que tem que dar mesmo, tem que dar mais do que 10%. Outros falam que não é necessário dá o quanto quiser, o importante é dar com alegria. Não. Deus disse 10%, ele deixou decretado o percentual. Ofertas ousadas, que a oferta Deus não fala percentual, mas o dízimo Deus fala 10%, né? 10%. Então é uma ordenança do Senhor. E eu alcancei vitória seguindo a ordenança do Senhor. Se os irmãos que estão me ouvindo aqui através desse dízimo quiser ser abençoado como eu já fui e continuo sendo, porque saí da extrema pobreza. Eu saí da extrema pobreza, né? Outrora eu tinha vergonha de morar num barraco de madeira. Meus filhos não precisam de ter essas vergonhas. Meus filhos não têm vergonha de onde que eles moram, né? Meus filhos são chamados de playboy, de filhinho da mamãe. Não que eu estou me exaltando, não. Porque meus filhos não passaram pelo que eu passei na minha infância, né? Porque Deus me prometeu que nunca iria me desamparar, nem ia deixar minha descendência mendigar o pão. E não deixou, e não tem deixado. Quando o pai dos meus 2 meninos me largou, Deus falou, você não precisa do homem, você precisa de mim. Eu te dei teus filhos, eu cuido de ti dos teus filhos. E Deus continua cuidando. Continua cuidando de mim, dos meus 2 filhos, da minha filha, do meu atual marido, da minha netinha que nasceu. A minha netinha é a coisa mais linda, né? Tá com 1 ano e 4 meses, a minha nora, que eu amo também. Deus tem cuidado dos meus. Graças a Deus. Deus falou comigo que antes de eu partir, ele vai me dar condição de deixar um teto para cada um dos meus filhos. Aí eu falei com meu filho esses dias. Falei, meu filho, Deus é tão lindo. Porque eu tenho 3 filhos. Aí eu tinha 3 casas já. Aí meu irmão precisou da minha ajuda, me pediu, eu vendi uma pro meu irmão. Aí Deus foi e me deu condição de eu comprar a chácara. Aí eu tenho 3 imóveis novamente, né? Se Deus quiser me recolher hoje, o que Ele me prometeu, Ele já cumpriu na minha vida. Ele já deixou né? Já tem 3 imóveis que já resguardam os meus filhos, como Deus me prometeu. Então, irmãos, servir a Deus é maravilhoso. Obedecer à palavra de Deus, às ordenanças do Senhor, é lindo demais. É lindo, né? Quando a gerente do banco me viu dentro do carro, ela virou para mim e falou bem assim comigo, quem te viu e quem te vê, Neuzi?
Você não estava conseguindo cobrir cheques há uns anos atrás e agora você está aí de carrão? Aí eu virei para ela e falei, não graças a você, né? Porque por você eu tinha encerrado minha conta no banco. Aí ela falou assim, preciso de você jogar isso na minha cara, esquece o passado. Eu falei, não, é só para te lembrar. Porque tudo que eu conquistei é graças ao Deus Todo-Poderoso. Eu falei, você tá vendo meu carro, você ainda não viu a casa que Deus me deu? Eu falei, porque eu não moro mais naquele barraco de madeira que você foi lá e não quis nem entrar, não. Falei assim com ela. Mas enfim, eu sempre, irmãos, vou exaltar e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e o mar, porque é Ele que cuida de mim cada dia, irmãos, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, o Senhor cuida de mim. E eu precisava palestrar com os irmãos sobre isso, porque, né, a prosperidade só passou a acontecer na minha vida, né, a partir do momento que eu passei a obedecer e ser dizimista fiel na casa do Senhor, né? Independente, a igreja que eu frequentava, o pastor morreu, a igreja fechou, e eu continuei dizimando, mesmo ainda sem ter direcionado uma outra igreja, eu continuei dizimando. Tinha um pastor que eu conhecia, e eu entrei em contato com ele, pastor, me passa aí o Pix da sua igreja, aí, me passa aí. E nós ficamos 3 anos dizimando, sem estar se reunindo com esse pastor, mas dizimando na igreja dele, porque eu sabia que ele era um homem fiel, honesto, temente a Deus, que leva a obra do Senhor a sério. Ficamos dizimando na igreja dele, aí depois a gente passou a dizimar onde que a gente está reunindo. Então, irmãos, que tudo seja para a glória de Deus, né? Isso aqui é mais um pedacinho da minha trajetória, mais um pedacinho das bênçãos que eu tenho para contar da parte do Senhor, né? Então, se você está ouvindo esse testemunho aqui, igual teve uma amada que falou comigo num dos vídeos meus que ela assistiu, irmã, eu passo tanta situação difícil, eu tento fazer as coisas, mas nada dá certo, a minha casa é ruim, eu tento conquistar e não acontece. Então eu te digo, minha amada irmã, a forma do devorador ser repreendido nas nossas finanças é nós sendo dizimista fiel, né? O próprio Deus diz, né? Levai à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, para que não falte mantimento na casa do Senhor, e depois fazei prova de mim. Porque quando nós somos fiel, nós podemos, não é exigir de Deus, mas nós temos liberdade para pedir. Agora, a gente muitas vezes não é fiel e ainda queremos colocar o Senhor contra a parede, né? Então, quando nós somos fiel ao Senhor, a gente pode fazer prova com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, né? Eu sou fiel na tua casa. A palavra de Deus diz assim, lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Quando você é dizimista fiel, né? Quando você menos espera, você está tendo retorno, você está tendo vitória, porque você lançou o seu pão sobre as águas, né? Você lançou, você abençoou a obra de Deus, Deus vai te honrar, né? Deus vai te honrar. O meu esposo, quando a gente se casou, ele morava com a avó dele, ele foi criado pela avó dele. E ela é pensionista, ela tem uma boa pensão, então ela não deixava ele gastar com nada dentro de casa. Até as roupas dele era ela que comprava. Comida, tudo ela que fazia, ela não deixava ele gastar com nada. Aí ele entregava o dinheiro dele todo na igreja, ele dava o dízimo e o resto do salário, toda semana que ele ia na igreja, ele ia dando de 50 em 50 como oferta. Quando nós nos casamos, ele continuou fazendo assim. Eu falei, não, meu bem, agora nós somos casados, você é um chefe de família. E ele estava tão assim, ele fazia aquilo ali assim, já era uma rotina dele fazer, que ele não tinha se dado por conta que agora ele precisava de assumir a responsabilidade junto comigo nas despesas de casa. Aí foi quando eu fui orientar ele. Falei, meu bem, você entregou seu dízimo, o que te sobra é agora para você me ajudar, como chefe de família que você é. A palavra de Deus diz que o homem é o provedor do pão de cada dia, a mulher é adjuntora, auxiliar, ajudadora. A responsabilidade agora
de prover, eu vou estar aqui junto com você para te ajudar no que eu puder, mas a responsabilidade do sacerdote da casa é de prover o pão de cada dia. Eu lembro que uma vez a gente estava na rua, a gasolina do carro acabou e ele tinha entregado os R$ 50 na igreja e nós não tinha como pôr gasolina no carro. Ficamos no meio da rua moada de madrugada. Aí foi quando um conhecido passou e arrumou pra gente R$ 20, a gente pôs gasolina e veio pra casa. E eu falei com ele, tá vendo? Você tem que ter sabedoria, essas coisas não podem acontecer. Você vê assim que a gente casou, ele tinha 22 anos, ele não tinha uma carteira de motorista e ele tinha como tirar, porque ele era dizimista fiel. Então ele tinha como tirar uma carteira, ele podia ter tido já uma carteira de motorista, ele podia ter um curso técnico e ele não tinha nada disso. Ele foi fazer essas coisas depois que a gente se casou. Quando a gente se casou, eu dirigi e ele sentado do lado. Aí eu falava com ele, não, meu bem, você tem que tirar uma carteira de motorista. Eu falei, é feio eu dirigindo e você sentado do lado. Eu falei, quando a gente sair, eu quero que você dirija e eu esteja sentado do seu lado. Aí ele foi tirar a carteira de motorista depois que a gente se casou. Ele foi fazer curso técnico depois que a gente se casou. Mas glória a Deus que ele tinha reserva com Deus, porque não foi em vão. O fato dele dizimar o salário dele, ofertar tudo na igreja, ele tinha reserva com Deus. Tanto é que antes dele casar comigo, Deus usou o pastor e falou com ele que ele ia se casar rápido e que Deus ia dar a ele o que muitos chefes de família levavam a vida inteira e muitos não conheciam. Deus falou, vou te dar tudo pronto. E verdade, Deus deu ao meu marido tudo pronto, que a gente se casou, eu ainda que dei a bolsa a ele para ele trazer as roupas de lá, da casa da avó dele para cá, né? Deus entregou para ele esposa, casa pronta, carro na garagem. Ele tinha reserva com Deus, tá entendendo, igreja? Ele tinha reserva com Deus também, né? Não foi em vão todas as vezes que ele entregou o salário dele todo na igreja, que ele entregava o dízimo e depois o resto do salário dele ele ia dando de 50 em 50. Ele tinha reserva com Deus. Então a nossa vida, nós temos uma vida assim de prosperidade em Cristo Jesus, nós dois juntos, porque tanto eu sou fiel com Deus antes de eu conhecer Ele e Ele também é. Então assim, Ele trabalha, a gente pega nosso dízimo junto e entrega junto. E com isso Deus tem nos honrado, pela misericórdia de Deus, não tem deixado faltar a farinha na panela, o Senhor não tem permitido o nosso celeiro ficar vazio, né? A gente pagou curso, pagamos curso técnico, o meu filho mais velho fez técnico em mecânica, hoje em dia é um mecânico profissional. O meu mais novo está terminando técnico de enfermagem, graças a Deus. A gente pagou R$ 12.000 de curso para ele, né, de técnico de enfermagem, porque eles pegam o valor e dividem em 27 parcelas para a gente pagar, faz um carnê. A gente terminou de pagar o curso do mais novo em fevereiro desse ano, que passou, né? Então, assim, nós encaminhamos eles para o mercado de trabalho. Agora está a minha menina chegando aí. A gente já está com o projeto de colocar ela para fazer algum curso preparatório também, para ela ingressar no mercado de trabalho como menor aprendiz. Então, isso é só vitória, irmãos. É só vitória que nós temos, assim, para contar da parte do Senhor. Passamos já situações difíceis? Passamos. Com certeza que nós passamos. Mas, quando a gente é fiel com Deus, nós temos a convicção de que o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto vai ser repreendido. Porque a gente tem liberdade para pôr o joelho no chão e fazer prova com Deus e apresentar ao Senhor. Senhor, me ajuda, me socorre, né? Me ajuda. Né? Igual assim, a empresa que meu marido estava trabalhando há 10 anos, o ano passado faliu, fechou as portas, meu marido se desesperou, e agora? Como é que vai ser? Eu preciso de te ajudar nas despesas. Eu falei, calma, meu bem, aquieta seu coração. Você tem seguro-desemprego para receber, você tem o seu tempo de casa para receber, né? Deus vai abençoar até você vai ter fonte de renda para estar me ajudando até você conseguir outro emprego. Ele ficou só um mês desempregado. Conseguiu emprego em outra empresa, a empresa esperou ele receber o seguro-desemprego para depois assinar a carteira dele. Ou seja, ele trabalhou 5 meses sem carteira assinada, recebendo o seguro-desemprego e recebendo salário na atual empresa, né? Até depois que a carteira dele foi assinada. Então, isso tudo, gente,
É cuidado de Deus, é honrar de Deus para a gente quando a gente é fiel. Tá bom, igreja? Então, eu deixo mais esse testemunho aqui da parte do Senhor para os amados irmãos. Que Deus os abençoe. Obedece, irmãos. Melhor obedecer do que sacrificar. Se você não tem sido dizimista fiel, passe a ser a partir de agora, né? Passe a ser dizimista fiel. Que Deus vai te honrar poderosamente. Deus vai abrir as janelas do céu. Deus vai abrir portas de emprego, né? A outra empresa que o meu esposo trabalhava, né? Ele tinha ficado desempregado. Ele trabalhava, assim, quando eu casei com ele trabalhava numa empresa perto da casa da avó dele. Foi o primeiro emprego dele e ele ficou lá, até os 22 anos de idade. Aí, quando a gente se casa, ele foi questionar a melhora de salário, eles dispensaram ele. Falou assim, só porque você casou agora, você está se achando mais homem. Dispensaram ele. Ele ficou 3 meses desempregado e ele chorava. Poxa, agora que eu me casei com você, para mim é uma vergonha eu estar desempregado. Eu falei assim, Deus vai abrir as portas para você. Aí um dia eu falei com ele, vai em tal empresa, Deus mandou falar com você para você ir em tal empresa, que é lá que Deus vai abrir as portas para você. Ele falou, mas eu não sei trabalhar nesse serviço lá. Eu falei, mas é lá que é para você ir. Aí ele pegou e foi. Chegou lá, eles entrevistaram ele e no dia seguinte mandou ele fazer exame médico. Ele foi... Não, aí eu falei assim com ele, você vai, mas você vai fazer um propósito com Deus também. Falei, não sei o que você vai propor para Deus, mas o que você propor, você não tarde em cumprir. E ele fez um propósito, que se Deus abrisse mesmo as portas para ele, que ele ia entregar o primeiro salário, todinho. Aí, já tinha 3 meses mesmo que eu estava me virando sozinha aqui, né, com as despesas, então eu não... Aí ele foi e me falou, olha, eu fiz tal propósito, se essas portas lá que você está mandando eu ir abrir para mim, o primeiro salário eu vou entregar na casa do senhor. Eu falei, amém. E ele foi. Aí mandaram ele já fazer os exames médicos no dia seguinte, tudo foi contratado. Aí ele vai entregar, aí recebeu o primeiro salário, ele foi entregar, o pastor falou, não posso receber, de jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum, você precisa sustentar a sua família, eu não posso receber. Aí ele, pastor, em nome de Jesus, só tem que receber. Eu preciso de entregar o propósito que eu fiz com Deus, só tem que receber. Aí com muito custo o pastor, na época, recebeu, né, o propósito dele, ele entregou. E depois disso daí, ele ficou empregado por 10 anos nessa empresa. Quando foi o ano passado, essa empresa faliu, né? E aí ele ficou 1 mês desempregado, mas logo em seguida já arrumou emprego e está trabalhando, graças a Deus, está empregado, né? Então, irmãos, é isso aí. Se você não é dizimista fiel, passe a ser. Faça um propósito com Deus, entendeu? Faça um propósito com Deus, mas faça aquilo que você vai cumprir. Não promete a Deus aquilo que você não pode cumprir, não. É melhor que não prometa. A palavra de Deus diz assim, melhor que não prometa, porque se prometer não tarde em cumprir. Faça um propósito com Deus e ser fiel. Se você estiver desempregado, não tem como você ser dizimista. Igual eu já falei no outro vídeo meu. Teve uma cliente minha que chegou no meu salão chorando e falou assim, a minha irmã pediu para mim vir conversar com você, porque ela falou que você entende muito da Bíblia. Ela falou assim, porque o meu pastor, eu estou desempregada, tem 3 meses que eu não estou dizimando, meu pastor foi lá em casa e falou comigo que se necessário eu tenho que vender alguma coisa dentro de casa para entregar o dízimo. Ela, é isso mesmo? Eu falei com ela, não senhora. Eu falei, não senhora. Se você não está colhendo, como é que você vai entregar? Eu falei assim, sai dessa igreja, esse pastor não é de Deus não. Ele é o cramunhão aí. Eu falei, ele está sendo usado por Satanás para sugar as ovelhas. Aí o pastor dela andando em carrão, ele, filhos deles, e mandando ela vender alguma coisa dentro de casa para entregar dízimo. Eu falei com ela, sai dessa igreja, porque esse pastor não é usado por Deus, ele está sendo usado pelo inimigo. Então, eu falo aqui para vocês, nós temos que pedir sabedoria a Deus, nós temos que pedir sabedoria a Deus e temos que ser fiel. Ser fiel, porque se nós formos fiel, as demais coisas o Senhor fará por nós. Se nós formos fiéis e obedientes, nós podemos pedir o que nós quisermos. A palavra de Deus diz assim, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito para que a vossa alegria seja completa. Então, se nós estivermos em obediência ao Senhor,
em obediência à palavra do Senhor, nós podemos pedir que Ele nos honre. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor.